Olá, eu sou a Vanessa Caselato, psicóloga da Encontrar-se Psicologia e Orientação Profissional. Seguindo na nossa série de entrevistas com profissionais de várias áreas, nós estamos hoje com a Suelen Barreto Marques, que por sinal é minha prima querida. Ela é enfermeira, fez enfermagem na URGS, fez residência em terapia intensiva, especialização em gestão de emergência em saúde pública e tem mestrado em enfermagem. Ela já trabalhou no Grupo Hospitalar Conceição e no Hospital Mãe de Deus. Tudo bem, Su? Seja bem-vinda. Tudo. Vanessa, um prazer poder estar aqui hoje. Agradeço muito o convite. E, né, a gente não pode enganar nada para a família, né, também. Mas estou muito feliz de poder estar aqui. Acho uma iniciativa muito bacana. Parabenizo vocês em poder trazer assim, um pouquinho da realidade das profissões, né, principalmente para quem ainda está escolhendo que mundo aí, que rumo que vai seguir adiante. Então, agradeço o convite. Vai ajudar bastante. A gente está com alguns orientandos já e eles estão... A enfermagem é uma profissão que eles estão querendo pensar em fazer, entre outras da área da saúde. Então, eu tenho certeza que tu vai ajudar bastante e já te agradeço desde o início a tua participação. Então, vamos lá, querida. Como é que foi a tua primeira escolha, assim, a tua escolha profissional, né? Por que tu escolheu a enfermagem? Quem que te levou a fazer essa opção? Como é que foi para ti na adolescência essa experiência? Sim. Eu não tenho nenhum familiar, ninguém próximo de mim que seja enfermeiro. Eu acho que isso também dificulta um pouco porque a gente não convive com a profissão antes da gente escolher. E eu escolhi fazer enfermagem quando eu ainda estava no colégio. Eu estudei no Colégio Tiradentes, da Brigada. E a gente já tinha até aquela coisa já desde o início, o pessoal já pensando em qual faculdade entrar, em qual curso seguir. Na minha época, né, um pouco antiga, não tinha nem, né, já fazem, que eu entrei na faculdade já fazem quase 20 anos, então não tinha nem, não tinha nada, era só o vestibular, né, era aquela tensão toda que todo mundo passava. E eu estava muito indecisa, eu sabia que eu queria algo que não fosse exatas, era a minha única certeza, mas eu não sabia exatamente que caminho a seguir. E eu fui numa feira de profissões, isso existia, acho que hoje não existe mais, fui numa feira de profissões de uma universidade e tinham vários standards, né, espalhados assim por um saguão, com todas as profissões e diretores dos cursos ali conversando. E aí a gente fez um passeio, fomos lá no estúdio de filmagem da universidade, fomos à biblioteca e fomos no departamento de anatomia. E eu disse, meu Deus, eu acho que eu quero algo que eu veja gente, que eu, né, veja, eu pensei que eu estudo gente morta, eu quero, assim, me deu aquela coisa, me deu aquela sensação que eu queria lidar com o corpo, com os sistemas, com órgãos, com saúde. E aí, quando fomos para essa parte do saguão ali de conversar, eu me lembro que eu estava esperando, assim, na fila para conversar sobre odontologia, assim, enfermagem? Porque eu nem sabia direito o que fazia um enfermeiro. E aí, parei ali, comecei a conversar. Na época, né, a gente não tinha, né, não tinha celular, não tinha internet, então as pesquisas, elas eram muito mais no tete-a-tete mesmo. E eu me lembro que eu cheguei em casa, assim, cheia de folders, assim, folders da enfermagem, o que faz, o que não faz. Eu cheguei assim, mãe, acho que eu quero fazer enfermagem. Só que a minha mãe já estava acostumada que cada dia eu dizia que eu queria fazer uma coisa. E a mãe tá assim, tá, faz isso, né, tu quer, tu faz. E eu fiz, né, entrei com 17 anos, entrei muito jovem, sem ter ideia do que ia acontecer na URGS, que eu fiquei muito feliz, porque infelizmente a enfermagem é um curso muito caro, então muita gente quer fazer e acaba batendo na tecla assim, de não conseguir, porque é um curso muito difícil de pagar mesmo, as privadas são caras. E quando comecei, entrei na minha aula de anatomia, eu lembro, agora eu vou ver esse monte de corpo. Me deu um pânico, guria, me deu um pânico. Não conseguia seguir adiante. Eu disse, meu Deus do céu, como assim? Que horror! Essas pessoas eram seres humanos e estão mortos. Saí correndo da aula, peguei o telefone, não o meu, né? Um orelhão, né? Na maioria não sabe bem que é. E liguei para minha mãe e disse, mãe, não dá, não consigo, chorando. É muito triste. São pessoas mortas. E a minha mãe disse, calma, filha, né? Se tu não quer vir para casa, mas tenta ficar até o final da aula, ver se tu gosta. E aí tô eu há quase 20 anos nessa mesma aula, né? Não saí dessa mesma aula. E realmente, assim, ao longo da universidade, eu sempre me sinto uma pessoa muito grata por ter encontrado uma profissão que eu gosto de trabalhar tão cedo, né? Porque
tive muitas amigas que não só desistiram para seguir outros rumos, como e hoje são muito felizes, né, nas suas profissões, quanto também muita gente que estava na enfermagem por não ter conseguido seguir outras carreiras, né? Muito comum ter pessoas que não conseguem entrar na medicina e aí optam, né, vou ser enfermeiro. Quem é da enfermagem sabe que a gente passa a vida ouvindo assim, mas por que tu não estudou um pouquinho mais, né, para ser médico? Essa é a fulana, ela é quase médica. Aí tu corrige assim, não, querida, eu sou enfermeira, eu não sou quase médica. Médico é uma coisa, enfermeiro é outra. Ambos juntos se complementam, trabalham de forma que não adianta tu ter uma equipe, um enfermeiro extremamente capacitado e um médico fraco e despreparado, e o contrário. Tu tem um médico que domina todas as tecnologias e tu tem um enfermeiro que não sabe nem por onde que entra. Então, esse foi meu início dentro da enfermagem, assim, um início cheio de quero, não quero, vou, não vou. E depois foi. Sim, muito legal. Não conhecia essa parte da tua história. Mas a louca do orelhão. Vamos pensar assim. Tem outras ligações, eu vou chegar lá na frente. Tem outras vezes que eu liguei também, correndo. Imagino, né? Tem outras questões aqui que eu vou adiantar, que tu já começou a dizer. Então, vou aproveitar para fazer a pergunta. Como é que é essa questão de hierarquia entre enfermeira e médicos, então? São, como eu te falei, assim, Vanessa, são profissões diferentes, tá? A hierarquia, eu tranco R para falar. A hierarquia, ela vai existir, assim, no meio militar, no meio empresarial, porque tu tem, né, um enfermeiro-chefe, ele vai estar acima, né, na empresa, ele vai ter um poder de decisão diferente de um enfermeiro assistencial, né? Quando eu falo assistencial, eu falo do enfermeiro que trabalha na assistência direta ao paciente. Então, o enfermeiro que está lá na emergência, que está lá na UTI, que está lá na unidade de internação, esse é o enfermeiro assistencial. E acima dele tu tem o gestor, o enfermeiro gestor, o enfermeiro chefe. Não existe... isso é bacana tu trazer, porque isso, culturalmente, as pessoas ainda trazem. O enfermeiro é o secretário do médico, ou o enfermeiro... Né? Subordinado. Não, isso não existe, gente. Isso não existe. Muito pelo contrário. Hoje, cada vez mais, tu ainda tem, eu não vou dizer que não existe, né? Trazendo um pouco da minha experiência, tu ainda tem médicos mais antigos, assim, que ainda tem aquela resistência com o enfermeiro tendo seu espaço. Mas o enfermeiro, ele já deixou de ser, há muito tempo, o executor de tarefas e o realizador de curativos. Isso há muito tempo. O enfermeiro, ele é responsável não só pelo funcionamento prático de um hospital, de um local de trabalho, como também todo o embasamento teórico. Então, muitos protocolos que hoje a gente utiliza no mundo inteiro foram criados por enfermeiros. Quando tu fala em indicadores de saúde, como a gente sabe que o nosso processo de trabalho está adequado, está gerando saúde, está gerando bem-estar, está gerando menos doenças, fazendo medições com protocolos e com indicadores. E isso é da enfermagem. O enfermeiro faz isso. O enfermeiro, ele é responsável por manter uma equipe. Talvez seja uma das poucas profissões que a gente já se forma e a gente já vai ser chefe. Em qualquer lugar que tu trabalhar, na assistência, tu vai ser chefe. Porque tu vai ter uma equipe de técnicos subordinada, e aí tem subordinados no sentido que tu é responsável por eles. Então, eu brinco muito, assim, e falo, assim, naquela brincadeirinha verdadeira. A gente tem enfermeiros residentes, que eu também posso falar um pouquinho, que também é uma conquista da enfermagem, que é algo que não tem 10 anos tu ter residência em enfermagem, em várias áreas dentro da enfermagem. E os enfermeiros residentes chegam, às vezes, lá na emergência, assim, e tem que chegar e eu digo, olha, gente, em primeiro lugar, vocês têm que saber fazer tudo que um técnico faz, porque vocês só vão poder coordenar uma equipe, orientar, se vocês souberem como fazer. Então, não fiquem aí sentadinhos, eu sou um enfermeiro, fulano faz, fulano. Não, meu filho, levanta, arregaça a tua manguinha, vai lá pegar veia, vai lá limpar a bunda, vai lá fazer isso, porque a enfermagem, ela é muito ampla. E quando eu falo que médico e enfermeiro trabalham junto, é porque o médico, e se eu trazendo a minha realidade de sala de emergência, que é onde eu atuo há quase 12 anos, né, em emergência de trauma, o médico vai trazer o seu conhecimento, a sua prática, a sua técnica, mas o médico, ele não vai conseguir executar a técnica dele de forma correta se o enfermeiro já não tiver
material preparado, equipe treinada, equipamentos testados, senão aquele médico não vai conseguir ir adiante. Então, são profissões que se complementam. Uma faz, a outra continua. Claro, o responsável, em emergência a gente brinca muito, né? Porque é um clima muito pesado que a gente não brinca. Quando algum colega, algum médico começa assim, ai, Sueli, será que eu faço isso? Ai, será que eu entubo? Será que não sei o que? Eu digo assim, olha, quem assina o atestado de óbito é tu, não sou eu. Então, essa decisão, né, quem vai responder depois vai ser tu. Então, essa troca de saberes, hoje, ela está muito mais forte do que há 20 anos atrás, ou até mais, né, onde o médico era aquela coisa afastada, né, nem o paciente conseguia acessar o médico, né, porque o médico era algo quase que sagrado, assim, né, ninguém chegava, e hoje não, hoje é de igual para igual, e claro, é uma conquista constante, é o enfermeiro tendo que estudar, mostrar, porque a única forma que a gente tem de conquistar o respeito, independente do local onde a gente esteja, é mostrando que tu tem conhecimento, que tu tem tranquilidade no teu trabalho, que tu tem humildade também de reconhecer que tu tem muito a aprender. Então, acho que é assim que as pessoas te respeitam, assim. E quanto à medicina, eu digo isso. Quem quer fazer medicina, eu dou todo o apoio, eu acho uma profissão maravilhosa. Nunca foi minha escolha. Mas não faz enfermagem. Se quer muito medicina, faz medicina, porque a enfermagem tu vai trabalhar com outro tipo de atividade. Bem legal. Também vou aproveitar a tua deixa de fazer outra pergunta fora da minha cronologia de perguntas aqui. Mas, a gente não segue regra. Não, a gente está desestruturada a nossa entrevista. Qual a diferença entre auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermagem? Que também isso é uma dúvida bem constante, assim, entre os orientantes. Claro. Assim, o auxiliar e o técnico de enfermagem são profissionais que fizeram um curso técnico, né? Um curso de 2 anos de duração. Hoje, já faz... Eu vou mentir se eu falar o tempo exato, mas não existem mais auxiliares de enfermagem. A formação. Existem ainda os que atuam, né? E enquanto eles atuarem, a profissão vai seguir. Mas é uma profissão que já não se forma mais auxiliares de enfermagem, só técnicos. Viu? Não é só então, um técnico. Sabia. Eu também não. Não tem mais auxiliar. Não, tanto é que na maioria dos hospitais, por exemplo, o GHC, né, o Grupo Hospitalar Conceição, que é onde eu trabalho, tem muitos auxiliares ainda, que são profissionais antigos, que entraram em concursos antigos de auxiliares e enfim, né, e são no seu crachá ali, né, está determinado que são auxiliares de enfermagem, mas hoje não existe mais a formação. Então, o que um técnico de enfermagem faz? No curso, ele vai aprender, claro que ele vai aprender anatomia, ele vai aprender fisiologia humana, ele vai aprender farmacologia, mas de uma maneira muito mais prática, porque são 2 anos de formação. Ele vai aprender todas as técnicas para, por exemplo, proporcionar para o paciente higiene, conforto, um banho de leito bem dado. Isso tem muita teoria embasando como a gente dá um banho de leito, que é um banho que tu dá numa pessoa que está acamada, que está numa UTI, que está em coma. Então, existe uma teoria. E isso é importante, assim, trazer da enfermagem. A enfermagem não é só um cuidado, lá, Miguelão. Tudo é baseado em evidência, tudo é baseado em teoria. Então, quando a gente posiciona um braço, posiciona uma perna de determinada forma, tem todo um porquê daquilo ser seguido. Então, o técnico de enfermagem, ele vai ser, de certa forma, os braços do enfermeiro. O enfermeiro, ele é o gestor, ele é o gerenciador da equipe dos técnicos. Então, o enfermeiro de uma unidade, né, trazendo de novo minha realidade, de uma unidade de emergência. Lá na emergência, nós temos 21 técnicos subordinados à equipe de enfermeiros, que hoje são 4 enfermeiros. Então, esses enfermeiros são responsáveis por montar a escala de trabalho. Então, eu preciso saber, para este meu ambiente, para tantos pacientes, quantos profissionais técnicos de enfermagem eu preciso. E isso a gente faz calculando, usando ferramentas de dimensionamento, utilizando teorias que já foram estabelecidas antes da gente, que nos dizem, para cuidar numa escala de 10 pacientes, eu preciso de 2 técnicos de enfermagem para essa complexidade de cuidado. Se for o paciente entubado na UTI, eu vou precisar para cuidar de 2 pacientes, um técnico de enfermagem.
Então, o enfermeiro, além de montar essa escala de trabalho, ele é responsável por avaliar os pacientes, por verificar se os pacientes, por exemplo, estão correndo algum risco. Esse paciente está com risco aumentado de infecção, porque ele tem muitas sondas, muitos catéteres, então a gente vai iniciar medidas de prevenção de infecção, a gente vai modificar o acesso, tirar um acesso, botar um acesso periférico, vamos utilizar um produto específico num ferimento que está infectado. Então, o enfermeiro, ele faz esse cuidado global, e o técnico, ele é o executor. Ele é o que vai dar a prescrição médica, é o que vai instalar a medicação, é o que vai dar banho, é o que vai trocar os curativos simples, que os curativos mais complexos vão ser sempre do enfermeiro. O trabalho do técnico, ele é fundamental. Não existe enfermagem, não existe enfermeiro sem ter técnicos, sem que eles estejam sempre muito alinhados. E técnico conhece muito. Eu digo muito isso também para os residentes. Eu digo, olha, tu tá com o pessoal, tu tá numa equipe, assim, com técnicos antigos, baixa a cabeça, escuta o que eles falam, escuta a maneira que eles te orientam, porque eles podem não ter, alguns têm, muitos são formados em enfermagem, mas continuam atuando como técnicos, porque são concursados, enfim, mas eles têm a experiência, eles têm o feeling, eles têm aquele olhar que eles podem não saber o porquê, mas eles olham e dizem, esse paciente vai piorar. Então, para, escuta, porque a voz da experiência, ela sempre te traz uma informação mais valiosa, às vezes, do que às vezes até mais do que está no livro, né? Mas, basicamente, essa é a diferença. E o enfermeiro faz a faculdade, né? 5, 6 anos, onde ele vai aprender de forma muito mais aprofundada sobre anatomia, fisiologia, saúde pública. Eu não atuo na área de saúde pública, quando eu falo assim, unidade de saúde e tal, mas são muitas políticas que nos guiam. Então, a gente tem que saber. Eu adoro trabalhar no SUS, né? Então, não tem como a gente separar a política de saúde. Eu gosto de trabalhar no SUS, mas não gosto de política de saúde. Não existe, né? Tem que saber, até para saber o porquê que a gente atua de determinada forma. Mas, basicamente, essa é a diferença. Tá, não, tá ótimo. Agora vamos voltar lá para a adolescência, né? No início da faculdade de novo. Quais foram as experiências, assim, as surpresas boas e as surpresas ruins, além desta que tu já nos colocou, durante o decorrer da tua formação? Porque, assim, tem muitos que entram atualmente, acho que é em torno de 67% das pessoas que trocam de curso ou desistem da faculdade. Então, acho que também é legal tu colocar um pouco da tua experiência, assim, de como foi para ti a faculdade, se isso foi se tornando algo mais tranquilo ou se foi conflituante, assim. Vanessa, isso faz muito tempo. Não faz tanto. Faz. Mas, assim, eu entrei muito jovem, sabe? Então, eu acho que em muitas coisas me faltou maturidade, assim, quando a gente entra, e isso eu vejo, né? Muitos jovens hoje com 18, 17 estão ingressando na faculdade, e principalmente nesses cursos, assim, que tu lida com seres humanos e tu lida com fragilidades das pessoas, é que fica complicado se tu ainda não tá tão maduro, sabe? Mas eu tive a oportunidade, assim, de ter professores maravilhosos, assim, que me acolheram, que conseguiram nos meus momentos mais infantis também me centrar. Fiz amizades maravilhosas, que são minhas amigonas até hoje, né? Madrinhas de casamento, madrinhas da minha filha. E então, eu acho que esse elo, assim, que a gente tem a oportunidade de fazer durante a universidade, durante a faculdade, ajuda muito, muito, assim, nos momentos mais difíceis. E durante o curso mesmo, no início o curso é muito teórico, né? Como a maioria dos cursos, assim, teoria, e tu estuda igual uma louca. E eu entrei numa época que a URG estava saindo de uma greve muito longa. Então a gente teve aula o verão inteiro. Então eu tinha 18 anos e eu estava lá, janeiro, fevereiro, dentro de uma sala de aula. Para quem conhece a URGS, conhece ali o campus do centro, sabe que são prédios super velhos, assim, tem um ventilador. Eu me lembro de eu suar em cima do caderno, e era tudo no quadro, né, pessoal, né? Não existia aula online, não existia nada, era quadro, livros, né? Saindo da biblioteca, assim, cheia de livros, indo e voltando de ônibus. Não, ir para a biblioteca para nós era comum, né?
Hoje em dia tem tudo. Aham, não, eles não sabem nem. Hoje o pessoal, oi, tem biblioteca aqui, gente. Oi, não preciso. Só preciso do Wi-Fi, pessoal. Só preciso do Wi-Fi. E eu morava muito longe, né? A URGS, tu tem aulas em diferentes locais. Então, eu tinha uma disciplina que era lá no campus do Vale. E eu, na época, morava onde a minha mãe mora, morava com ela, e era lá na Ípica, onde a Vanessa mora. Ia de busão, né? Ia parceira, assim. E eu tinha muita ansiedade para entrar logo no hospital. Eu quero entrar no hospital, quero começar a fazer estágio aqui, quero botar meu jaleco, quero, né? E o primeiro dia que eu entrei foi com a querida professora Eva, falecida, que foi diretora da Escola de Enfermagem da URGS por muitos anos. E foi com ela e com a professora Ana Cogo, que eu nem sei se a Ana Cogo lembraria desse fato. Elas foram nos dar uma aula de anamnese, exame físico. E, né, botei meu jaleco branco, assim, me achando. Chegamos no Clínicas, elas tinham selecionado uma paciente, que era uma paciente moradora do Clínicas. Eu nem sabia direito como isso funcionava, assim. Mas era uma mulher que tinha tido uma gravidez, uma pré-eclâmpsia, evoluiu... Tá, peraí. A pré-eclâmpsia é uma alteração na gravidez que pode, né, aumentar a pressão e pode fazer várias lesões no nenê. E essa mulher acabou evoluindo com uma parada cardíaca no parto. Nunca esqueci, né? Lembro do nome dela, né? Só não vou falar. E ela acabou ficando, assim, com uma sequela neurológica enorme, assim. Só, né? Sem vida de interação nenhuma. E como ela não tinha família, ela acabou virando moradora do Clínicas. Então, elas iam exemplificar o exame físico nela, né? Para que a gente pudesse, levanta, palpa e tal. Quando eu entrei no quarto, eu me lembro que eu estava com mais 5 ou 6 colegas, assim, e as professoras começou a me dar de novo aquele mesmo pânico que me deu lá na anatomia atrás, que eu dizia, gente, coitada dessa mulher. Essa mulher tem um filho, coitado, que é essa criança, e ela tá aqui, não dá. Suelen cai no choro, corre pro corredor, tinha um orelhão no corredor do Clínicas, ligo de novo para minha mãe, né? Na época que não tinha celular, eu ligava pro trabalho da mãe, pedia... Liguei, eu disse, mãe, não dá, mãe, é muito triste. Ser enfermeira é muito triste, tu lida com gente doente, tu lida com tragédia, eu não posso fazer isso, mãe, eu não consigo. Aí a mãe, calma, Suelen, né? Olha como é importante, né? As pessoas que consigam lidar com isso. Olha pelo outro lado, olha como coisas... o que teria sido dela se ninguém cuidasse dela? Eu, cara... E a minha mãe é bancária, né? Não tem nada a ver com a saúde. E aí eu, vou voltar. Voltei, fiquei do lado de fora, assim, meio chorosa, né? Não estava curtindo aquilo. E elas, professoras, me acolheram, assim. Eu e outra colega, assim, a gente ficou mais... E eu achei, gente, eu vou ser um lixo de enfermeira, né? Eu não vou conseguir terminar, né? Como é que eu vou atender uma pessoa? Como é que eu vou... E eu decidi que eu ia continuar. E que, então, eu ia querer ser aquela pessoa que trouxesse algo de bom para aquele ser que teve uma história. E eu sempre tentava ver isso, sabe? Quando eu lidava lá com os corpos na anatomia, eu ficava assim, esse corpo teve uma história. Aí eu pensei, essa pessoa tem uma história, essa pessoa tem um... E eu acho que isso foi muito bom, assim, para eu amadurecer, apesar de ser muito jovem, e também entender qual o real significado de tu escolher ser enfermeiro, né? De tu escolher... E às vezes a Vanessa sabe, eu estou há um ano e meio como vice-coordenadora de enfermagem lá no Cristo Redentor, que é onde eu trabalho hoje. E às vezes a gente está tão atribulado assim, com números, com falhas, com problemas, e eu paro e digo, pessoal, a gente está aqui para quê? É para o paciente. É para essa pessoa. Não é ele não nos escolheu. As pessoas tu não escolhe, tu escolhe um cirurgião plástico para lá, né? Arrumar o nariz, arrumar o peito. Tu não escolhe quem vai te atender numa sala de emergência, quem vai te atender numa situação de urgência, de tragédia. Então a gente tem que estar pronto para conseguir trazer o mínimo de qualidade que seja, sabe? O mínimo de conforto. E a enfermagem tem isso assim muito muito forte. Enquanto, claro que a gente também quer salvar vidas e que a gente também quer que as vidas se perpetuem, mas a enfermagem continua mesmo quando a coisa não deu certo. Então, seja numa doença que não tem cura, seja num paciente pós-morte,
é a enfermagem que prepara o corpo, a enfermagem que leva no morgue, que muitas vezes trata essa família para ver o corpo. Então, a gente tem isso que na medicina talvez seja a medicina um pouco mais focada na cura, e a gente é mais focado na pessoa. Por isso que eu acho que as duas se complementam. Assim. E eu acho que o que tu está trazendo também, assim, parece que, apesar de todas as dificuldades, achando um sentido para superar essas dificuldades, tem um porquê de continuar, né? Então, me parece que tu achou sentido no porquê de cuidar do paciente, no porquê de um paciente, né, em situação mais, se chama cuidados paliativos, né? Quando a gente sabe que não tem mais muito o que fazer, mas tem que dar dignidade para aquela pessoa até o fim, né? Muito legal tudo isso que tu disse, até me momentos, assim, muito bonita essa história. Eu sou suspeita porque eu sou uma apaixonada pela enfermagem, né? Dá pra perceber. Quando vem alguém para falar, eu digo assim, olha, gente, não nos dá riqueza, não nos dá status. E eu brinco que quando tu diz que tu é enfermeira, tem gente que olha assim, enfermeiro, né? As pessoas não entendem, mas se tu tá fazendo o que tu gosta, a tua sensação de satisfação, de dever cumprido, de tu contar para os outros, de eu dividir com a minha filha e ver que ela fica feliz, né? Quando ela passa por ver um hospital na TV, ela, mamãe, né? Que ela acha que a mamãe está ali. Então, acho que são pequenas compensações, né? Que a gente vai tendo. Que é isso que dá sentido à nossa vida, né? Isso não é o status, né? Os outros valores, né? Pelo menos para nós. Com certeza. Com certeza. Uma outra pergunta que vem também, assim, durante a faculdade, tem possibilidade de conseguir trabalhar de forma remunerada ou um estágio remunerado? Sabe como é que está hoje em dia, pelo menos para o pessoal que está estudando? Porque tem uma preocupação muito grande de começar a ganhar algum valor, né? Sim. Hoje tem várias faculdades, né? Na minha época, eu acho que só existiam 2 ou 3, né? Era o URGS, PUC, Unicinos, não, eram 4. URGS, PUC, Unicinos e UBRA, era o que existia. Hoje tu tem várias outras opções de curso, inclusive de cursos que as aulas presenciais são só no final de semana. Eu sei que existem também faculdades que dão essa modalidade. O que eu acho muito bom, porque eu acho que torna, de certa forma, o curso ensino superior mais acessível a mais pessoas. Na época, eu já tinha alguns colegas, e é muito comum tu ter técnicos de enfermagem fazendo a faculdade. E eu já tinha colegas que trabalhavam como técnicos de enfermagem. Não é fácil, né, gente? Imagina tu conseguir conciliar escala de trabalho e tudo mais. Quem não é, como eu, né, que não era técnica e não trabalhava, podia contar com a ajuda da minha mãe ali durante a faculdade, sempre teve opção de estágios remunerados. Claro, né? Um salário de estágio, né? Mas tu consegue conciliar, tu consegue trabalhar 4, 5 horas por dia. Geralmente, até na URGS, que os horários não costumam ser tão fechadinhos como nas universidades privadas, a enfermagem tem essa característica. Esse semestre todas as aulas são de manhã. Esse semestre todas as aulas são de tarde. Então, tu consegue conciliar um trabalho, né? Desde que não seja algo que te ocupe o dia inteiro, porque tu também vai precisar estudar. Mas é bem possível, sim, Vanessa, conciliar. É bem comum também, a gente vê. É raro tu ter alguém que só faça enfermagem e que não faça estágio, ou até não trabalhe em outra, já até na área, né? É muito comum isso. Que bom. Quais são as principais áreas de atuação da enfermagem? E atualmente, assim, né, o que tu vê como mais promissor dentro da enfermagem? Porque a gente sabe que tem muitas áreas, né, que a enfermagem pode atuar. Talvez ela seja uma das poucas profissões que tu tenha um leque tão grande. Se tu quer ser enfermeiro e tu não quer nunca ver um paciente na tua vida, tu pode. Porque tu pode trabalhar com auditoria em planos de saúde, tu pode trabalhar em auditoria de uma empresa de home care, tu pode trabalhar numa empresa, como eu já tive uma conhecida que era enfermeira do TJ, então lá ela só ficava recebendo atestados de saúde, fazendo encaminhamento. Então, assim, tu pode ser enfermeiro e nunca ver um paciente na tua vida, e nunca ver sangue. Pode, né? E ao mesmo tempo, tu pode também ser um enfermeiro lá de ambulância, né? Um enfermeiro de pré-hospitalar. Hoje a gente tem, que eu estava te falando das residências,
e que é uma formação muito legal, assim, para a enfermagem, porque a residência nos permite vivenciar situações práticas dos campos de trabalho, mas tu ainda não tem aquela responsabilidade de ser o enfermeiro do local, de ter também que cumprir com todas as obrigações trabalhistas, gerenciais, tudo que o enfermeiro tenha que atuar. Então, tu tem hoje residência só, estou falando só o que tem em Porto Alegre, fora tu ainda tem mais. Tu tem terapia intensiva, que foi a que eu fiz, tu tem residência em atenção ao paciente crítico, que tu passa por UTI e emergência, tu tem residência em saúde pública, passando pelas unidades básicas, saúde mental, então enfermeiro da psiquiatria, oncoemato, então enfermeiro especialista em oncoemato, que vai fazer só essa parte, pediatria, neonatologia, obstetrícia, também é uma área bem bacana da enfermagem. Hoje a gente vê bastante, vários enfermeiros atuando na parte de consultoria, de amamentação, desmame e tudo mais. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nenhuma outra área. A própria só emergência também, a gente tem residência. Cardiologia também, pode ser enfermeiro cardiologista. Olha, acho que eu falei todas. Também a gente tem gestão. Então, para quem quer trabalhar só na parte do gerenciamento também, pode fazer uma residência em gestão, especificamente. E olha, se eu não falei todas, falei quase todas. Mas tu tem um campo grande, assim, de atuação. Uhum. É comum o pessoal conciliar também com atividades de ensino, né? Então, tu tem muito enfermeiro que é professor de faculdade ou de curso técnico, concilia com a atividade assistencial também, porque, de certa forma, as coisas se complementam, né? Tu tem que ter o conhecimento da prática para tu poder passar para um aluno numa sala de aula. Mas eu acho que é isso, assim. E o que eu vejo como sendo promissor, pensando, assim, a longo prazo, é a parte tem geriatria também, que eu ia falar. Que eu acho que é essa parte, assim, de cuidado com o idoso e pensando em qualidade de vida e home care. Isso, eu conheço bastante gente que atua nessa área e estamos envelhecendo, né? Estamos tendo uma população cada vez maior de velhos e estamos tendo falta de pessoas capacitadas para cuidar desses velhos, né? E esses velhos acabam adoecendo e indo para o hospital e muitas vezes sem necessidade. Só que hoje o home care ainda é um serviço muito elitista, né? Tem que ter muito dinheiro para tu pagar uma equipe de enfermagem para cuidar em casa. Eu acho que a tendência é isso ir se difundindo mais no futuro e tu ter cada vez mais, assim, esse apoio em casa e evitando hospitalizações, porque hoje tudo que a gente quer é deshospitalizar, porque o hospital é uma grande máquina onde tem muito dinheiro e muito dinheiro que vai, e saúde, a gente fala, é um investimento né, momentâneo, né? Investir em saúde tu te sente bem e tudo mais, mas não é algo que retorna. Então, a gente está vendo muito hospital quebrando, a gente está vendo o próprio sistema público também perdendo muito dinheiro, perdendo muito investimento. Então, eu acho que chegou a hora da gente pensar em medidas mais sustentáveis, assim, de manter um nível de saúde. E as pessoas estão mais preocupadas também com essa saúde, né? Isso aí também está me deixando um pouquinho otimista. Claro, com certeza. Então, uma outra pergunta, assim, que sempre vem, qual é o salário médio? Eu sei que como tem muitas áreas, né, de atuação, é difícil tu me dizer mais ou menos. Assim, mas qual seria o salário mínimo, o salário máximo? Também a outra questão, assim, tu é concursada, né, Su? Mas nas áreas privadas, né, aonde o enfermeiro pode atuar, né, já falou em clínica geriátrica, enfim, hospitais privados, mas fala um pouquinho dessa área de atuação e mais ou menos quanto é que seria o salário, né, mínimo e máximo, assim, o médio, por favor. Sim. Não, na verdade, o enfermeiro pode atuar da rede privada, tu tem desde hospitais, tu tem escolas, tu tem clínicas, mas o forte é realmente o hospital, né? A gente pensando em acesso à saúde. E hoje, quando eu falo em cuidado domiciliar, os próprios planos de saúde hoje também proporcionam alguns recursos para cuidado domiciliar, e isso aí é
muito gerenciado por enfermeiros, né? Tu pensar que, tu não precisa mais ficar hospitalizada para fazer um curativo grave, um curativo infectado, né? Tu pode fazer na tua casa, receber um profissional que faça o curativo de forma adequada, que conheça os produtos, porque hoje curativos, tu tens muitos enfermeiros especialistas em estomaterapia, que é a parte de curativos e cuidado de pele, porque tu tem um leque enorme de produtos. Tu tem enfermeiros que trabalham com representação comercial, representação de empresas, de medicamentos, de produtos de curativos, de produtos de prevenção de lesões de pele. Então, são enfermeiros também que conhecem bastante dos seus produtos, representam em vários hospitais. Também é uma área bem bacana, assim. Sobre a remuneração, eu acho que tu vê meio de tudo, assim. Nós não temos ainda, dentro da categoria, um piso bem definido. Se eu não me engano, o piso gira em torno de 4 ou 5 mil, posso estar errada. Até porque aqui no estado, gente, no Rio Grande do Sul, ainda nos locais onde a gente é melhor remunerado, na média. Tu vai para o norte, ou até mesmo em São Paulo, tu não precisa nem ir muito para o norte ou para o nordeste. Em São Paulo, é muito difícil tu ver um enfermeiro só com um emprego. A maioria tem 2 ou 3. E aqui, não que isso também não seja uma realidade daqui, mas aqui tu tem mais oportunidades, e aqui, mesmo que tu vá trabalhar num hospital privado, dificilmente um enfermeiro vai ganhar menos do que 5 mil num hospital privado. Difícil. Só se for um hospital realmente muito pequeno e com pouquíssimos recursos, ou que esteja atravessando uma crise, né? Mas se não, é muito difícil, assim, ganhar menos do que isso. E tu tem a opção de várias opções de concurso que também te proporcionam né, se tu gosta de determinada área, te proporcionam trabalhar naquela área e também uma remuneração hoje de 7, 8 mil, 9 mil, né, para um enfermeiro do diurno. Mas ainda é muito comum na nossa área tu ter gente que trabalha em vários locais. Né? Eu já trabalhei em 2 hospitais por muito tempo, lá no início, logo que eu saí da residência, e é bem cansativo, assim, mas eu acho que no início tu tem que ganhar experiência, assim, faz parte é aquela parte, terminou a faculdade, agora vai, né, estuda, aprende, vive, e a partir daí tu vai, né, montando os teus degrauzinhos ali para ir crescendo na profissão. Muito legal. Eu quero que tu conte a tua experiência depois que tu fizeste, né, fora do Brasil. E também, já aproveitando para tu, apesar que tu já tem residência, tu tem pós-graduação e tu tem mestrado, né, Sueli? Mas assim, como tu tem atualizada? E quais foram essas oportunidades, assim, que tu viste e tal? E como é que foi para ti ter feito essa experiência que foi tão legal, né, Su? Bom, eu entrei Quando eu saí da faculdade, eu vou, né, tentar fazer bem rápido. Quando eu saí da faculdade em 2006, eu queria muito entrar numa residência. E na época existia a residência em saúde pública, a residência em cardiologia e a residência no GHC, que eu queria em terapia intensiva, que foi onde eu tinha passado meu último estágio, no Santa Rita, tinha gostado muito de UTI. E aí estudei, passei para a residência do GHC, fiz 2 anos. Quando estava terminando já a residência, tinha sido minha orientadora naquele estágio de UTI lá do Santa Rita, ela era chefe na época, a Andrea Beck, querida, hoje professora na Unicinos, ela era chefe na época na UTI do Mãe, e ela disse, Su, tu quer vir? E eu disse, André, mas eu tô terminando a residência. E ela, não, mas vem e que nós vamos dar jeito. Aí fui, fiquei, acho que deu 9 meses na UTI do Mãe, foi muito bom, mas trabalhava igual uma louca, 48 horas era rotina, emendava 48, 36, 24, voltava para casa, dormia 6, era um horror. E quando eu terminei a residência e continuei trabalhando no Mãe, eu fui chamada no GHC. E aí, no final, um pouquinho antes de eu ser chamada, enquanto eu ainda estava na residência, eu queria muito aprender emergência. E eu não sabia nada de emergência. Então, eu quis fazer um estágio optativo na emergência do Cristo. E me apaixonei. E é onde eu criei minhas raízes e criei minha história dentro do trauma, que hoje é o que eu faço, é o que eu ensino em aula, é emergência e trauma, é a minha grande paixão. Então, quando eu entrei no Cristo, a minha orientadora daquele estágio optativo disse, tu vem para emergência. E eu, ok. E segui.
Entrei em 2009, acabei tendo que sair do mãe, mas comecei daí a trabalhar de noite no HPS Canoas. Então, eu fazia 18 horas de assim, já não. Trabalhava de tarde no Cristo, na emergência, corria para Canoas, fazia minhas 12 horas de plantão de noite. E também um aprendizado enorme, assim, enorme. Mas chegou um momento que realmente aquilo estava muito pesado. E, coincidentemente, aconteceu o terremoto no Haiti, no dia 27 de janeiro de 2010. E o Ministério da Saúde, na época, chamou profissionais, né? O GHC ele é vinculado ao Ministério da Saúde, chamou profissionais e disse, quem quer ir para o Haiti para a gente, nós vamos fazer uma força-tarefa, é um pacto do Brasil com a Itália, eu me lembro na época, e os 2 países vão ajudar. Né? Eu morava com a minha mãe, né? Não tinha filho, não tinha... eu vou. Mas eu nunca achei que fosse acontecer mesmo. Na sexta-feira, naquela mesma semana, minha chefia naquele momento me chamou e disse, vai segunda? E eu disse, vou. Aí cheguei em casa, mãe, vou pra Haiti na segunda-feira. Minha mãe, mas guria, como assim? Eu disse, vou. Fui lá, arrumei minhas coisas e tal. Pum, embarquei, chegamos em Fortaleza, embarcamos num navio, num porta-aviões italiano. Fomos para lá sem saber exatamente com o que a gente ia trabalhar, com o que a gente ia lidar. Nós éramos um grupo de 10 profissionais, éramos 6 enfermeiros e 4 médicos, e com gente com formação. Como eu tinha formação em UTI e emergência, né, eu fui, aí tinha outra intensivista, tinha enfermeiro de bloco cirúrgico. Ai, esqueci de falar de bloco cirúrgico também, que é um mundo à parte, também tem residência nisso. E foi uma experiência, assim, muito, muito interessante. Eu atendi em solo, em Porto Príncipe, atendi numa cidade próxima de Porto Príncipe, atendi desde problemas de saúde básicos, porque lá é um país muito pobre, não tem vacina, não tem saneamento. Então, desde coisas assim que aqui a gente não vê, até ainda pessoas que tinham lesões infectadas, ainda decorrentes do terremoto, amputações mal feitas, ferimentos que não cicatrizavam. Então, foi uma experiência muito legal. Quando eu voltei para o Brasil, a gente ficou 1 mês e pouquinho. Quando eu voltei para o Brasil, eu decidi, não, agora eu vou sair do HPS, vou ficar só no Cristo e vou estudar. Né? Eu já tinha feito a residência, e aí comecei realmente a estudar trauma, emergência, fui fazer curso em São Paulo, depois fiz o curso de instrutor em São Paulo, do curso de trauma, e foi muito legal, foi muito legal. Eu dou uma disciplina como professora convidada, junto com os enfermeiros residentes e com outros colegas, na UFSPA, que é a disciplina de trauma, né, emergência e trauma, então também é muito bacana, assim. E aí, depois, né, um pouco tempo depois, seguir na Força Nacional do SUS, e aí depois teve foi a cheia do Madeira, que não vou me lembrar direito o ano que foi, acho que foi 2014. O Rio Madeira teve uma cheia enorme em Porto Velho e acabou alagando vários locais. Mandaram uma equipe daqui para lá. E aí eu fui para Porto Velho, fui lá, né, na Amazônia, andar de barco, dormir num barco. Foi uma experiência também muito legal. Conheci, né, a gente tinha comunidades muito longe, assim, indígenas e tudo mais, e foi também uma experiência muito, muito interessante. E a minha última aventura da Força Nacional do SUS foi no Pico da Febre Amarela, no interior de Minas, que isso eu acho que já era 2017, eu acho que já era. Que nós fomos para era assim, como é que é o nome? Teófilo Otoni ainda era cidade grande, assim, a gente foi numa cidade que era ainda menor que Teófilo Otoni, e aí eu vi gente, assim, morrer de febre amarela na minha frente, assim, de uma maneira bizarra, assim, porque tu não tinha recursos mínimos para atender. E foi também, eu voltei, eu mandei todo mundo se vacinar para febre amarela, pelo amor de Deus. E foram experiências muito, muito legais. E junto com isso, sempre tentando trazer para a minha prática, sempre tentando dividir e tentando realmente tirar proveito disso, né? Então, eu fiz o mestrado, terminei ele em 2017. O meu mestrado foi na UFPA, então eu trabalhei também com ferramentas de ensino, objetos de aprendizagem à distância e também falando sobre trauma, né? Trauma e emergência. E enfim, né? Sempre tentando jogar, são experiências legais. Eu acho que a enfermagem, assim,
quando tu gosta, ela te proporciona. Eu brinco também com o pessoal, eu digo assim, gente, qual é a profissão que tu tem lições de vida diárias eu vivo o tempo todo? Porque se tu tá reclamando que a tua vida não tá boa, tu tá reclamando que tu queria, eu queria morar numa casa maior, eu queria ter um carro melhor. Cara, tu pegar uma mãe que tá com um filho doente, tu pegar um marido que a esposa, né, foi atropelada, morreu, tá ali dentro da tua sala e tu tá acolhendo essas pessoas, um filho que perdeu a mãe. Então, cara, que problema que tu tem. Né? Te coloca em outra perspectiva. Totalmente. Né? Totalmente. E tu vê ao vivo, né, Vanessa? Então aquela energia, ela vem e te dá na cara, assim, ó. Toma, aqui, ó. Aprende a não reclamar de nada. E é legal também que tu tá trazendo, assim, a experiência que tu teve, né, de poder sair do Brasil e ajudar as pessoas, ou aqui no Brasil mesmo. Daqui a pouco tu traz essa questão um pouco mais real, assim, de dificuldades, né, de ver alguém morrendo, ou de ter que dar essa notícia. Essa é a próxima pergunta que eu vou te fazer, mas só para a gente colocar um contexto aqui, né? Como também a gente pode ter o lado bom, o lado ruim, como em qualquer profissão, mas tu está trazendo isso de uma maneira muito prática, assim, muito real, né, Su? Então, acho excelente o que tu está nos falando. Acho que vai ajudar muito o pessoal. E quero aproveitar também para te perguntar como é que... Eu sei que eu imagino como é que tu deva lidar, mas vamos lá. Como é que tu lida com a morte nua e crua na tua frente, né? Como é que tu dá essas informações para os parentes? Como é que funciona isso dentro de ti? Assim, como é que tu teve que te desenvolver para dar conta disso tudo, né? Essa parte é muito difícil, porque tu te coloca no lugar do outro, e principalmente se são pessoas parecidas contigo. Por exemplo, essa pessoa tem a idade da minha mãe, ou, poxa, essa pessoa tem o mesmo nome do meu marido. E eu sempre gostei, a notícia da morte, ela é do médico, né? Porque é o médico que avaliou e que, enfim, né? E que vai dar notícia. Mas sempre eu dei junto. Porque na hora que... E é muito comum isso acontecer. Na hora que o médico fala... E principalmente, eu trabalho em emergência de trauma, né? Trabalho no Cristo. Estou há 1 ano e meio afastada porque eu estou na gestão, mas... Então, geralmente são mortes catastróficas, né? Dificilmente alguém que já estava doente, né? Então, muitas vezes a família, quando recebe aquela notícia do médico, a família ainda está no impacto. E eles desabam quando a gente está ali. Então, tu poder acolher, tu poder receber, tu poder falar. Já teve muitas vezes que eu chorei, já teve muitas vezes que aquilo ali me pegou. Depois que eu fui mãe, a minha filha nasceu em 2018, depois que eu fui mãe, então, atender criança, para mim, ficou algo muito, muito difícil. E eu vejo que também isso acontece com outras colegas, né? E colegas homens, né? Não é só do gênero feminino, porque é um pouco inevitável, assim, a gente não se colocar no lugar daquele pai, daquela mãe, e, né, que estão vivendo aquele luto. E eu vivi, tem uma história que eu conto que foi realmente muito forte, já aconteceu há muitos anos, que era um domingo de Páscoa, que eu estava de plantão, e entrou um rapaz segurando um jovem que tinha levado um tiro no peito, e colocamos o jovem na sala vermelha, correndo. Quando a gente viu, o guri estava sem pulso, e o meu plantonista médico, que é muito meu amigo, era um cirurgião, e ele me olhou assim, ele disse, Su, vou abrir, né, que no caso é uma manobra que abre o tórax para tentar, enfim, né, fazer compressão direta no coração, tentar achar onde que a bala pegou. E aí a gente fez tudo muito rápido, e a gente já preparei material, e vamos abrir esse guri e tal. E nisso eu comecei a ouvir gritos do corredor, né? O Cristo, ele tem um corredor grande, assim, logo que tu entra na emergência. E a mãe do menino, naquele dia, estava na higienização, limpando o corredor. Ela era funcionária da higienização. E ela viu quando o filho dela entrou, quando o rapaz entrou carregando o filho dela. Então, eu nunca me arrepio só de me lembrar. Então, ela estava trabalhando, né? E ela começou a gritar do lado de fora, e a gente estava abrindo o tórax do guri, né? Eu estava posicionando, arrumando, pegando material, e o médico estava abrindo. E ele, hoje o guri dele já está grande, mas ele tinha o filho dele era mais jovem na época, e ele me dizia assim, se fosse meu filho, eu ia querer que o médico fizesse isso. Mas a gente não conseguiu trazer o guri de volta. E aquilo ali me pesou muito, assim, porque nisso todo mundo da higienização desceu, porque eram amigos dela, e
sabe, e a gente ficou, quando a gente parou de fazer, porque já não tinha mais o que fazer para aquele menino, um guri de 12, 13 anos, a gente ficou assim, cara, ela tá aqui fora, né? O que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai atender essa mulher? E era um domingo de Páscoa. Então, assim, são coisas que nos marcam. Então, quando tu vai para casa depois de um plantão que tu passa por isso, tu só consegue sentir uma coisa, que é gratidão. Gratidão por tu estar viva, gratidão por tu ter saúde, gratidão pelas pessoas que te cercam estarem vivas, com saúde, porque a gente é um risco, é um sopro. É um sopro e a vida se foi. Pelo menos essa existência, né? Uhum. Então, a gente tem que fazer assim, que as coisas tenham algum sentido. E lidar com morte, olha, gente, se tu não tá... Eu digo assim, olha, tu quer chorar, chora, entendeu? Tu quer estar junto. Claro, agora com Covid a gente não pode mais abraçar como a gente fazia antes, mas, sabe, te permite, compreende os teus limites, sabe? Tá difícil, sai, vai lá pra sala, né? Te senta um pouquinho, toma uma água, chora, respira, porque a gente não tem que aguentar tudo sempre, né? São coisas que às vezes é importante a gente saber quando tá no limite. Obrigada, querida. Vamos falar agora, mudar um pouquinho o foco. Tirar essa nuvem. Isso. Ai, como é que tu concilia a tua vida profissional da tua vida pessoal, né? Porque eu vejo que tu é bem intensa, né? Como é que tu consegue dar conta disso tudo? Ai, gente, super fácil. Não, mas falando sério, já foi muito pior, né? Já foi muito pior. Eu tenho 14 anos de formada, então agora eu acho que eu estou numa fase assim que eu digo mais não do que sim, né? Quem trabalha com saúde sabe o que é isso, né? Sempre assim, tu pode fazer o plantão? Posso. Tu pode vir? Sim. Tu quer dar aula? Sim, e sim. E quando tu vê, tu tá até o teto e tu não consegue tempo para mais nada. E a gente tem que ter uma saúde mental mínima, né? Mínima, não muito, assim, tu não consegue ter muito, mas mínimas. Então, aqueles momentos, assim, realmente que tu tá relaxada, que tu tá com as pessoas que tu gosta, que tu tá com amigos, que tu tá com a família. Desde que eu, falando agora um pouquinho da minha vida pessoal, né? Desde que eu juntei as escovas de dente com o meu marido em 2013, eu comecei a querer fazer mais coisas em casa, ter um pouco mais de tempo para mim, apesar de sempre me envolver com atividades, porque são coisas que me motivam e que me mantêm engajada e que eu gosto. Não seria eu. Eu brinco quando alguém começa assim, o apelido do meu marido é Caco, né? Vanessa sabe. Aí quando começa, mas o Caco não vê a Suelen, mas o Caco... Não, ele já casou, ele casou com uma enfermeira, ele sabe, né? É plantão, é férias quando dá para tirar, né? É uma outra realidade. Mas ali eu já comecei a puxar o freio, a me permitir curtir, a me permitir negar. Às vezes, olha, desculpa, mas não posso, né? E esse final de semana eu vou ir para o cinema com meu marido, né? Não posso, hoje é dia de descansar. E aí, quando a Catarina veio, que é minha filha, que tem 2 anos e 5, eu também tive ela no momento, logo que eu estava terminando, quando eu terminei o mestrado, eu engravidei, né? Me atrapalhei, engravidei. E estar com ela para mim, é uma grande motivação, porque eu não quero só que a Catarina cresça sabendo que eu sou mãe dela e que eu amo ela. Isso é claro que ela vai crescer, mas também sabendo que, além de ser mãe, eu sou uma profissional, eu tenho meu trabalho, minha carreira, eu tenho coisas que me motivam dentro daquilo, para que ela também se espelhe. E não só porque ela é mulher e eu quero que ela se espelhe, que eu tente parecer, né, mostrar que uma mulher pode ser forte, pode ser combativa e tudo mais. Também, se ela fosse um menino, eu ia querer que tivesse o mesmo exemplo. Porque, independente da profissão que tu escolhe, né, Vanessa? Se tu tem sangue no olho naquilo, se tu gosta, aquilo ali contagia as pessoas na volta, né? As pessoas se sentem bem em te ver trabalhar, em te ver fazer escolhas bacanas. E eu acho que hoje eu aprendi a dizer não. Mas assim, gente, a enfermagem
principalmente no início, tu deixa de ter muita coisa. É muito aniversário que tu não vai, é muito feriado que tu não vai passar com a tua família, é muito não, tô de plantão, não posso porque eu trabalho, não. E, e tem gente que entende, né, minhas amigas, né, que muitas eram da área, já dizem, tá, já sei, a Célia não pode, a Célia tá de plantão. Mas também tem gente que não entende, que te cobra, e aí tem que explicar, olha, né, não dá, né, eu trabalho, não é pessoal, exato, mas é a rotina, a enfermagem é 24 horas. Então, se tu trabalha de noite, por exemplo, vão ter noites que tu vai estar em função do teu plantão, e de dia tu precisa descansar, porque a tua cabeça tem que estar, ou de dia tu vai estar trabalhando em outro local também. Então, eu acho que a gente tem que ter, a gente pode fazer períodos onde tu trabalha igual uma louca, mas tu tem que saber o momento, às vezes, de botar o pé no freio, parar, pensar, porque tu vai piscar o olho, vão ter passado 10 anos, 15 anos, e tu não vai ter conseguido alcançar aquilo que tu sonhou na tua profissão, sabe? Não consegui estudar, não consegui terminar essa pós, não consegui publicar, né? Então, eu acho que é importante, assim, também. Eu estou aprendendo, né? Estou, assim, no caminho de, né, conseguir separar um pouco mais, ter um tempo para mim, mas ainda não estou do jeito que eu gostaria de estar. Ainda tenho que aprender a me dedicar mais tempo ainda. Mas já estou melhor, já fui muito pior. E eu acho que também tem a ver um pouco com o desenvolvimento humano, né? Quando a gente é mais jovem, a gente está a milhão. À medida que a gente vai, né, envelhecendo, a gente também vai dando uns nãos, isso para mim serve, isso não serve. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E a fase da vida que tu tá, né, com a Catarina, tem que dar mais atenção, vai te dar prazer estar mais em casa. Então, também tem muito a ver com o nosso desejo, né? Mais jovem, a gente quer estudar, mais velha, a gente quer dar mais calma. Faz parte da vida. O importante é a gente ter planejamento. Totalmente. Isso aí. Isso aí, não. E às vezes as pessoas que gostam da gente também, às vezes, dá uma segurada que está demais, né? Vem pra cá, fica em casa, vem dormir, vem comer, né? Também é importante ter esses anjos assim nos guiando também, porque senão a gente tá igual uma louca trabalhando. Mas então tá, Su, acho que foi ótima a tua entrevista, vai ajudar muito, eu tenho certeza. Tenho até pacientes assim que já estão direcionados para mandar a nossa entrevista, porque que legal. Boa, assim, que tu está dizendo, até nos emocionamos, né? Rimos. Acho que é muito bom. Muito obrigada, querida. Gratidão. Imagina. Eu que te agradeço, adorei. E eu falo pelos cotovelos, como uma boa geminiana. Como uma boa da nossa família, né, Su? A gente gosta de falar. Pois é. E com as mãos, né? E com as mãos, e tá aqui com as mãos. E é intensa, fala com amor, com paixão. Nossa profissão é importante, sim. Isso, fundamental. Eu me vi muito em ti. É bem isso. Fiquei muito feliz, assim, com a tua animação, com tudo isso que tu tá trazendo. É muito legal, muito bacana mesmo. Imagina, estou super às ordens e à disposição. Quiser, me manda lá, o pessoal me mandar uma mensagem lá também, eu mostro o que a gente faz, mostro lá no hospital, mostro colocar à disposição. Muito obrigada, querida. De nada, amor. Um beijo. Beijo, querida.